Agora coloquem-se em pé para fazermos a leitura da Palavra de Deus no livro de Ageu, capítulo 1, versículos 5 a 11. Diz assim a Palavra de Deus: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vesti-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os seus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Por favor, podeis tomar os seus assentos. Semana passada nós vimos que Deus estava chamando o seu povo para fazerem uma reflexão. A nação é convocada ao arrependimento por sua procrastinação na reconstrução do templo e exortada a considerar os efeitos devastadores de tal atitude. Hoje, nós estamos vendo que a nação é exortada a considerar a disciplina da aliança que Deus enviou contra ela. A nação é exortada a considerar a disciplina da aliança que Deus enviou contra ela, especialmente nos versículos 5 e 6. Deus está mostrando aqui a insensatez do seu povo. Nos versículos 9 e 6, existe aqui um contraste entre a ação do povo e a sua expectativa. A Bíblia diz que esperavam o muito, mas acabaram colhendo pouco. Então, o resultado não saiu como eles esperavam. Nos versículos 10 e 11, encontramos aqui a crise econômica. A crise econômica é exposta e o seu acusador se identifica como o Senhor dos Exércitos. Ou seja, é o próprio Deus que acusa a nação. O versículo 8 apresenta a alternativa. O que realmente o povo deve fazer é subir ao monte e fazer o que Deus mandou. Nós agora vamos examinar os primeiros versículos do dia de hoje, os versículos 5 e 6. Nesses versículos 5 e 6, se os irmãos observaram bem, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Semeastes muito e recolhestes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Aqui nós temos cerca de 3 lições muito importantes
para a nossa vida e que precisamos de aprendê-las mesmo. Primeiro lugar, precisamos aprender com o nosso passado, para não cair nos mesmos erros. O passado deve ser nosso mestre, o passado deve ser nosso professor, para não repetirmos os mesmos erros do passado. Até há quem diz que devíamos aprender com os erros dos outros, não com os nossos. Basta ver o outro que caiu naquele erro e que você viu que uma coisa errada não dá certo, você devia aprender para você não fazer exatamente a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de aprender com o passado para não cairmos nos mesmos erros. Versículo 5. Deus chama seu povo a olhar para trás, a olhar pelas lentes do retrovisor. Vede o vosso passado, considere o vosso passado, pensem no vosso passado como foi. Mas então, que passado é este? O passado de Israel foi um passado de rebeldia. Deus disse lá em Deuteronômio, capítulo 28, que nós já lemos no início desta celebração, que se realmente eles obedecessem à voz do Senhor, Deus os abençoaria, tanto no campo como em casa, tanto na saída como na entrada. Deus abençoaria o fruto do seu ventre. Deus abençoaria a vida, tanto econômica, social, espiritual. Eles seriam, na verdade, uma bênção. Mas o que aconteceu nesse passado? Houve rebeldia. Não houve obediência à voz de Deus. Ao invés de adorar um verdadeiro Deus, passaram a adorar ídolos. Colocaram a idolatria no lugar de Deus. Considerem o vosso passado. Esse era uma parte do passado deles. A violação do pacto, a violação da aliança, trouxe o chicote da disciplina às costas do povo. Quão bom que já estudamos o livro de Daniel, que nos mostrou claramente que o exílio que eles sofreram durante 70 anos na Babilônia, a destruição de Jerusalém, do templo e os utensílios que foram levados para a Babilônia, foi exatamente por causa da idolatria. Porque eles abandonaram Deus, deixaram seu Deus e passaram a adorar outros ídolos. É um perigo muito grande quando nós abandonamos Deus na nossa vida. As consequências virão porque Deus é um Deus zeloso. Deus vingador também. Ele não se deixa escarnecer. E então, a disciplina viria às costas do povo. A disciplina que é mencionada como sendo a fome às suas casas. Haveria fome em casa. Também haveria insatisfação aos seus corações. Como é triste ser uma mulher, um homem insatisfeito. Você não está feliz da vida. Não tem satisfação. Não tem razão muitas vezes para viver. A insatisfação tomaria conta dos seus corações. Por isso mesmo que o pecado não compensa. Não vale a pena se aliar o pecado. O pecado não leva para lado nenhum. O pecado leva à morte. O pecado nos separa de Deus. O passado precisa ser tomado em conta, para que Ele seja nosso mestre, para nos conduzir no presente e nos orientar rumo a um futuro glorioso. É isso que nós precisamos. O passado não pode ser a nossa agência funerária para nos enterrar. O passado tem que nos conduzir à vida, nos conduzir à glória, nos conduzir a Deus. Em segundo lugar, investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Veja o versículo 6.
O profeta Ageu fala em nome do Senhor dos Exércitos. Nós já falamos isso na mensagem passada. Ageu falava em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi levantado por um Deus soberano, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Por isso, a palavra dele tinha que ser obedecida. Por isso, já falamos que Ageu foi levantado fora do tempo. Um homem já com cerca de 80 anos, mas Deus o levantou para ser o profeta dele durante pelo menos 4 meses. E sai de cena, mas que produziu resultados satisfatórios. O profeta Ageu usa 5 situações de investimentos. Todos os resultados insatisfatórios são mencionados aqui. Primeiro, quem semeia muito, colhe pouco. É o profeta Ageu que está dizendo, olha, vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Hoje temos muitas pessoas envolvidas com negócios, com trabalho. Até esquecem da sua própria vida, de cuidar de si mesmo. Esquecem de cuidar até mesmo da família. De Deus, então, muito longe. Investem tanto, trabalham tanto, transpiram tanto. O profeta Ageu nos ajuda a entender. Vocês estão semeando muito, mas vocês colhem pouco. Porque vocês abandonaram Deus. Segundo lugar, quem come não se farta. Já entendeu? Come, come, come. Muito apetite, mas não se farta. Se desse para comer tudo de uma vez só e ficar a vida toda sem comer, era tão bom, né? O ser humano come e não se farta. Em terceiro lugar, quem bebe não se sacia. Quem bebe não mata a fome. Em quarto lugar, quem se veste não se aquece. Quem se veste não se aquece. E em quinto lugar, quem recebe salário perde-o pelo caminho. Ou seja, você coloca o salário no bolso, afinal o bolso está furado e ele cai pelo caminho. Não sei se já entenderam. Muitos irmãos economizam dinheiro, fazem bons negócios, estão guardando até no banco. Mas é como se não tivessem nada. Nada. É nada. Em terceiro lugar, ainda versículo 6. Sempre que desampararmos a casa de Deus, criando desculpas para investir apenas nos nossos próprios projetos, corremos 4 riscos. Sempre que desampararmos a casa de Deus, nos afastarmos da casa de Deus, deixarmos de investir no reino de Deus, com desculpas para investir em nossos próprios projetos, nós corremos 4 riscos. Já falamos um pouco na mensagem passada. Primeiro sou eu, segundo sou eu, terceiro sou eu. Deus se um dia der. O dízimo, segundo as nossas lições bíblicas, o dízimo tem que estar em primeiro lugar. Quando você recebe salário, a primeira coisa para ter a bênção de Deus, separa o dízimo do Senhor. É do Senhor. É como eram os primogênitos no Antigo Testamento. Os primogênitos são meus. O dízimo chama de primícias. Separa para Deus. Não para depois de todos os negócios, quando sobrar um trocozito, é dízimo. Não é dízimo. E assim nós sempre priorizamos o nosso, o meu, o eu, e Deus fica para depois. É assim que estava acontecendo com os nossos irmãos do tempo de Ageu.
que retornaram do exílio de 70 anos, mesmo assim parece que não aprenderam com o exílio. Não aprenderam. Vejamos essas quatro consequências, esses 4 riscos que acontecem quando nós colocamos nós em primeiro lugar e Deus mais tarde. Ter muito, mas não encontrar prazer no que temos. Podemos ter muito, mas não encontraremos prazer no que temos, irmãos. Há muitas pessoas com muita riqueza, mas não têm prazer nos bens materiais que têm. Porque os bens materiais não trazem uma paz verdadeira, não trazem um bem-estar. O bem-estar está em Cristo Jesus. É Deus que nos torna felizes, pessoas realizadas. Mas quando estamos em consonância com a sua vontade, quando estamos em harmonia com a sua vontade. Em segundo lugar, fazer grandes investimentos, mas ter resultados insignificantes. Todas essas 5 figuras que já vimos há pouco tempo falam exatamente da mesma coisa. Falam do descompasso entre o investimento e o resultado alcançado. É exatamente isso. Somos rápidos no que é nosso. Primeiro sou eu. Muito rápidos. Eu já alguns anos atrás falava sobre isso. Que as pessoas quando vão para os negócios, quando vão para os trabalhos, apanham táxi dali, lá, são rápidos. Tem alguns business aí, é rápido. Mas ainda lhe chama para ir à igreja. Uns com passo de camaleão. Vai à frente, volta atrás, vai à frente, volta atrás. É pena que muitos não conhecem o camaleão. Mas pesquisem no YouTube. O cágado também. Muitos nós somos tomados do espírito de cágado, quando se trata das coisas de Deus. Lentidão, vai andando lentamente, lentamente. Eu vejo muitos irmãos quando vão à igreja, é mesmo assim, irmãos, não tem pressa. Qualquer hora para a igreja serve. Para Deus qualquer hora serve. Chegando cedo, chegando mais tarde, vou nas calmas. Não nos preocupamos, porque primeiro priorizamos o que é nosso. Nas coisas de Deus somos lentos, somos vagarosos. Terceiro lugar, reter em nossas mãos o que devemos empregar na obra de Deus gera em nós grande insatisfação. Deus mesmo é o agente dessa insatisfação. É Deus mesmo que manda o gafanhoto. É Deus mesmo que manda o devorador para comer aquilo que devia ser do Senhor. Você tem dúvidas? Vai vivendo. Se ainda está tudo bem, vai vivendo. Mas Deus vai te apanhar. Deus é que traz essa insatisfação. Veja como Ele é o soberano. É Ele que trouxe a seca. É Ele que trouxe o gafanhoto. É Ele que trouxe a praga. É Ele que traz tudo isso. Até a insatisfação de que você não se sacia. É Ele que manda. Porque você está amando as coisas desta vida. Dinheiro sempre queremos. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Roupas também, mais roupa, mas nunca se aquecem. Ser humano, insatisfeito, nunca está satisfeito, porque na verdade, quem dá satisfação é só Deus. Mesmo não tendo nada, com Deus nós somos satisfeitos, porque Jesus é a nossa satisfação. Então, Deus manda frustração para os nossos projetos, andamos frustrados na vida, porque às vezes os negócios estão indo, mas que parece que não estão indo. Então, nós podemos ver que Ele é quem pede a colheita abundante. É o que ele está falando aqui no versículo 6. É Deus quem pede. Também é interessante olhar que o povo estava a reter em suas mãos o que pertence a Deus. Quando nós retemos em nossas mãos o que pertence a Deus, ao invés de entregarmos na casa de Deus,
estamos atraindo maldição para nós mesmos. E essas consequências vão cair sobre nossa vida. Em quarto lugar, reter mais do que é justo é uma pura perda. Reter aquilo que é de Deus é uma pura perda. Ageu disse que reter ou subtrair o que devemos entregar na casa de Deus é o mesmo que receber o salário num saco furado. É a mesma coisa. Reter o que pertence a Deus é a mesma coisa colocar salário num saco furado. Neemias disse que reter os dízimos era desamparar a casa de Deus. Neemias capítulo 13, de 10 a 10. Pode ler em sua casa, consulte que isso é palavra. Malaquias disse que reter os dízimos era roubar a Deus. Malaquias 3, 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Vós me roubais a nação toda. Mas em que nós te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês são os gatunos sentados nos bancos da igreja. Sois. Não há outro nome para quem rouba. Chama-se popularmente gatuno. É isso que Deus está chamando aqui em Malaquias. Deus aponta as razões do sofrimento do povo. Do versículo 7 a 11. O profeta Ageu fala em nome do Senhor dos Exércitos, trazendo algumas verdades sérias para o seu povo e para nós também no dia de hoje. Veja o versículo 7. A nação é exortada a retomar a obra de reconstrução do templo para a glória de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo. Eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levaste para casa, eu o soprei, o dissipei com o sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso, os seus retiveram o orvalho, e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Por causa do pecado do homem, até a terra é amaldiçoada. A terra sofre, a terra geme por causa de vocês. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre tudo o que a terra produz. Também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Deus se apresenta como o Deus juiz. Temos algumas lições aqui também, interessantes. Primeiro, antes de investir na obra de Deus, precisamos de ver as nossas motivações. Não sei qual é a sua motivação quando você investe no reino. Não sei qual é a sua motivação em estar aqui nesta manhã. Não sei, mas Deus realmente conhece o coração, conhece a vida de cada um de nós e Ele conhece também as nossas motivações. Antes de investir na obra de Deus, precisamos de ver nossas motivações, versículos 7 e 8. O profeta ordena novamente que considerem o seu passado. Considerem o seu passado. Há momentos que precisamos de parar e pensar no nosso passado. Quem era eu no meu passado? Será que esse passado que eu era ainda é o que eu sou hoje? Já tentamos fazer uma divisória entre o antes e o depois de Cristo na minha vida? Ou eu continuo exatamente o mesmo camarada? Eu continuo a mesma senhora?
antes de Jesus e depois de Jesus. Considerem o vosso passado. Até cada dia precisamos de considerar o dia de ontem, para que o hoje seja melhor. Agora, continuar pior, marcar passo para a retaguarda na vida cristã, na obediência à palavra de Deus, é o que estão fazendo vocês? Para onde estão indo? Para a frente, para o céu, ou para trás, para o inferno? Qual é a nossa caminhada final? Considerem o vosso passado. Levem em conta isso. Isso é importante na vida cristã, para fazer uma avaliação. Como dizia Elias, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Definam-se. Posicionem-se. Posicionem-se. Na construção do primeiro templo, Davi pensou em fazer algo melhor para Deus. Essa era a motivação de Davi para a construção do primeiro templo. Você confira isso, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Enquanto no segundo templo, esse templo que estamos a falar agora, eles estavam pensando em fazer o melhor para si mesmo. Está a ver o contraste aqui? Davi pensou em fazer o melhor para Deus, no primeiro templo, templo salomônico. Agora, no segundo templo, o povo estava priorizando as suas próprias casas. É o texto que disse, não sou eu. Estava priorizando os seus interesses, as suas próprias casas. Estavam pensando o melhor para si mesmo, não para Deus. Assim também somos iguais a esses camaradas. Melhor para mim, melhor para mim, melhor para mim, para Deus um dia. Encontramos aqui duas atitudes opostas. Deus em primeiro lugar, ou suas casas em primeiro lugar. E nós aqui também. Deus em primeiro lugar, ou minha vida em primeiro lugar. Meus interesses em primeiro lugar. Minha casa em primeiro lugar. Obra de Deus primeiro, ou primeiro as minhas obras? O problema deles não era a falta de recursos. Irmãos, nós temos um Deus que é o dono do ouro e da prata. O Deus soberano, Senhor dos exércitos, que tudo é dele, tudo depende dele, é ele que dá tudo. Por isso, recursos, como já nos referimos da vez passada, não era problema, não. O problema deles não era a falta de recursos, mas era a falta de prioridade. Nós também, o nosso problema são as prioridades. As nossas prioridades na vida é que contam. Infelizmente, o nosso Deus sempre fica lá para trás. Lá para trás. Lá para trás. E nós sempre priorizando o que é nosso. Esse é o maior problema. A igreja que se propõe para dar glória ao nome de Deus realiza coisas grandiosas em nome de Deus. O nosso Deus é grande. Ele tem todo o poder para fazer coisas grandiosas. Porque Ele até criou tudo do nada. E Ele do nada pode fazer grandes coisas. Porque tudo é dele. E quando nós não fazemos isso, o contrário disso é deixar a casa de Deus em ruínas. Quando nós priorizamos o que é nosso, a casa de Deus fica abandonada, a obra de Deus fica abandonada. Em segundo lugar, Deus se agrada e é glorificado quando investimos em sua casa. Versículo 8 é o que ele está nos mostrando aqui. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo, e eu me agradarei dele.
e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Subi. Deus ordena ao povo a subir ao monte. Deus ordena ao povo a trazer madeira. Deus ordena ao povo a edificar a sua casa. Duas coisas o Senhor afirma aqui. A primeira, Deus se agrada de sua casa. Eu me agradarei nela. Deus se agrada da sua casa. Deus tomou a decisão de habitar no meio do seu povo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 25, Êxodo 25, versículo 8, Deus mostrou que Ele vai habitar no meio do seu povo. E nós podemos contemplar isso na jornada do Egito para a terra prometida. Deus estava presente através da coluna de fogo durante a noite, marcando sua presença e também mostrando sua direção para onde o povo devia ir. Mas também durante o dia, havia muito sol escaldante lá no deserto. Deus também aparecia através de uma nuvem, não só para dar direção, mas também para dar proteção, para dizer que Ele está presente com seu povo. Por isso Moisés orava: Senhor, se Tu não fores conosco, nós não iremos, porque nós não podemos ir para lugar nenhum sem Ti. Assim devia ser o nosso desejo também. Então, Deus decidiu habitar no meio do seu povo. Deus é glorificado em sua casa. Em segundo lugar, Deus é glorificado em sua casa. Então, quando o povo de Deus vem à casa de Deus para adorá-lo, Deus também é glorificado. Esse templo era apenas o tipo do verdadeiro templo que em Cristo, em que Deus habita. Hoje o verdadeiro templo não são essas paredes que nós temos. Hoje o verdadeiro templo em Cristo Jesus é a igreja. Então o verdadeiro templo em que Deus habita é a igreja. Nós somos a habitação de Deus. 1 Coríntios 6:19. E até quem destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Terceiro lugar, Deus é Deus de primícias e não de sobras. Nós achamos muitas vezes que para Deus qualquer coisa serve. O tempo que sobra serve. Não é assim. Primeiro faço as minhas coisas. O tempo que sobra para Deus dá. O dinheiro que sobra para Deus dá. As energias, as forças que sobram para Deus dá. Depois de você ficar cansado em outras coisas. Vem na obra de Deus já cansado, já cambaleando, né? Por isso que eu sempre digo que o meu Deus é um Deus que chama jovens. Pessoas que estão em altura. Mesmo os velhos que são chamados por um curto espaço de tempo para serem profetas de Deus, são pessoas que têm disposição para fazer o trabalho de Deus. Deus não chama cansados, desanimados. Não. Deus quer pessoas, chama pessoas dispostas, disponíveis. Disponíveis. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Não eis-me aqui, vamos ficar fazendo a obra de Deus relaxadamente. Não. O nosso Deus não é assim, não. Não precisa de sobras, não. Não precisa de restos, não. O profeta Ageu mostra duas verdades neste versículo aqui. Versículo 9, o irmão está acompanhando aqui, versículo 9. Esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando o levaste para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Primeira verdade aqui é que Deus não aceita sobras. Ele requer primícias. O povo estava a investir o melhor em suas próprias casas. Casas estufadas, casas apaineladas, casas com foros caríssimos, até importados. Era a preocupação de cada um. E a casa de Deus, 15 anos, fizeram ao caboclo
O caboclo foi tomado por entulho, quase desaparecendo. Ninguém fazia mais caso da casa de Deus. Estava em ruínas. A casa de Deus estava em ruínas. Traziam para Deus as migalhas, traziam para Deus as sobras. Os animais cegos, como disse Malaquias. Aquele animal que em casa já não preciso dele, porque está doente, esse eu levo para a oferta ao Senhor. Os animais cegos, animais coxos, animais doentes, são levados para a oferta. As sobras é que são levados. É o que Malaquias diz. Malaquias 3:8. Pode conferir. Lembrar que Malaquias foi contemporâneo de Zacarias e Ageu. Por isso fala a mesma linguagem desse povo que voltou, que estava se afastando de Deus, o povo que estava roubando a Deus, o povo que estava priorizando a sua própria vida. Fala exatamente a mesma linguagem. Então, a Bíblia diz que Deus honra os que o honram. Honra a Deus com as primícias da tua colheita, da tua fazenda. Provérbios 3:9. Você conhece este versículo, se não queres praticar. Provérbios 3:9. Honra a Deus com as tuas primícias. Deus quer primícias, não quer restos. Deus não precisa de nada, pois Ele é o dono do ouro e da prata. Obadias 2:8 fala exatamente sobre isso. Ele não quer dinheiro, mas Deus quer fidelidade. Deus quer fidelidade do seu povo. O dízimo não é uma questão monetária, mas o dízimo é um gesto de fidelidade ao Senhor nosso Deus. Não podemos ser ofertantes sem primeiro ser dizimistas. Hoje tem muitas pessoas que querem dar apenas oferta. Primeiro você tem que ser dizimista. Depois se torna um ofertante. Dízimo é uma obrigação. É obrigação. Não é se eu quero ou não quero. Oferta. Você decide quanto dá. Se é muito ou pouco. Você que decide. Dízimo é dívida. É preciso entender isso. Dízimo é dívida. Deus diz que investir em sua casa nos traz abençoadora recompensa, a segunda parte deste versículo 9. Então, Deus diz que investir na sua casa traz muitas bênçãos. Deus recompensa os que realmente são fiéis. Eles tiveram expectativas frustradas porque eles não foram fiéis. Eles não colocaram Deus em primeiro lugar, não colocaram a obra de Deus em primeiro lugar. Então, esqueceram-se de que tudo viera das mãos de Deus. Nós também nos esquecemos. Pensamos que é a minha força, é o meu trabalho, é a minha saúde, é a minha inteligência, é a minha capacidade. Eu mesmo estou nesse nível porque, na verdade, eu também sou muito inteligente. Aí é, muito bem. Quando você vai à cova ou for à cova, vamos ver a tua inteligência. Inteligente para fugir da cova não existe. Inteligente para fugir das mãos de Deus não existe. Todos que tentaram ludibriar Deus, todos que tentaram driblar Deus, caíram nas mãos de Deus. Cristão de verdade, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Se você não é cristão, pode brincar. Pode brincar. Mas cristão que conhece a palavra, que ouve a palavra e brinca com Deus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De uma ou de outra forma você vai cair nas mãos de Deus. Por isso que Deus frustrou suas expectativas. Temos que lembrar que tudo o que temos vem das mãos de Deus. E nós devemos priorizar Deus com as nossas primícias. Primícias para Deus. Leia
Provérbios 3, versículos 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Quarto lugar, o Deus que abençoa é também o Deus que retém as bênçãos, versículos 10 e 11. O profeta conclui, por isso, o pecado conduz a consequências desastrosas, consequências amargas. Jamais o pecado fica impune. Ninguém vai escapar à justiça de Deus. Você pode escapar à justiça dos homens, mas não vai escapar à justiça de Deus. O pecado, o desprezo pelos mandamentos de Deus e as racionalizações humanas para retardar a obra de Deus produziram resultados trágicos para o povo. Aqui queremos destacar alguns pontos, 2 pontos muito importantes nesses 2 versículos 10 e 11 para concluirmos. Deus é o agente da disciplina. Deus é o agente da disciplina. A natureza está a serviço de Deus, pois Ele é soberano. Deus usa a natureza, até mesmo para ensinar o homem. É por isso que os céus e a terra são instrumentos para disciplinar o seu povo. As catástrofes naturais não surgem apenas por acaso. São instrumentos também nas mãos de Deus para disciplinar o povo. Tudo o que acontece não acontece por acaso, porque Deus é soberano. Ele permite, e tudo que Deus permite tem uma finalidade, tem um propósito. Não foi um acidente ou um acaso da natureza. Quando ficaram sem chuvas, o bolso ficou furado. Não se satisfaziam, nem com o que comiam, nem com o que bebiam, nem se aqueciam com a roupa. Era a ação de Deus. Era a ação de Deus. Deuteronômio 28, versículos 22 a 24, diz assim: o Senhor te ferirá com tuberculose e com febre, com inflamação, com calor forte, com seca, com crestamento, com ferrugem, que te perseguirão até que morras. O céu sobre tua cabeça será de bronze, e a terra debaixo de ti será ferro. O Senhor dará pó à tua terra, em lugar de chuva. A poeira descerá do céu sobre ti, até que sejas destruído, diz o Senhor dos Exércitos. Este é o Deus soberano. É o Deus em quem eu creio. O Deus que nós devemos temer. Com quem não devemos brincar de maneira nenhuma. Não devemos brincar de maneira nenhuma. Ele é Deus. A segunda verdade. Deus nos impede de usufruir o que deixamos de investir em sua casa. Deus impede de usufruir o que deixamos de investir em sua casa. Às vezes achamos que queremos acumular para nós mesmos. É como aquele rico. Minha alma come, bebe, descansa, divirta-se. E Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O rico da parábola de Jesus não desfrutou dos bens que foi acumulando. Eu e você também podemos passar pelo mesmo caminho. Vai acumulando riqueza aqui na terra, vai acumulando. Se quando partires haverá uns caminhões ou uns aviões que vão te acompanhar com as mercadorias tuas para o céu. Não haverá, porque até aqui na história da humanidade nunca houve. Todos os que investiram nas suas próprias vidas aqui, acumulando fortunas e fortunas, na hora da partida, não levaram absolutamente nada. A retenção do orvalho dos céus e a escassez de frutos da terra
bem como a própria seca atinge as lavras, atinge os homens, atinge os animais e todo o seu trabalho. É o que este versículo está dizendo. Que a maldição não atinge apenas o homem, não apenas a terra, os frutos, tudo, até os animais, até o trabalho. Isso são provas de que quando retemos o que é de Deus, isso de nada nos aproveita. Não vale a pena reter o que pertence a Deus. Reter mais do que é justo é pura perda. A sentença está ali. Ageu muito claro, muito contundente aqui. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz. Também sobre os homens, sobre os animais e sobre o seu trabalho. É Deus que diz: eu mandei vir, diz o Senhor. Esse Deus de Ageu é o nosso Deus. Eu mesmo ontem, hoje e sempre. E ele continua a falar da mesma maneira. Pense bem. Considere o teu passado. Faça uma avaliação. Coloquem Deus em primeiro lugar. Creiam nas promessas de Deus. Glorifiquem o nome de Deus. A negligência para com o templo é relacionada à maldição da aliança que haviam se afastado, que havia se abatido sobre a nação. Quando nós nos afastamos da aliança de Deus, as consequências sobrevirão. Nós hoje fazemos parte de uma nova aliança. Aliança feita com o sangue mais precioso, o sangue de Jesus Cristo. Hoje somos chamados pelo seu nome. Somos o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, pela qual ele deu a sua própria vida, a igreja que ele santifica, a igreja pela qual ele intercede todos os dias, a igreja que ele virá buscar um dia, a igreja feita com a aliança do seu próprio sangue. E a aliança implica a obediência aos mandamentos da aliança. Não andar de qualquer maneira. Precisamos de andar de acordo com a aliança. Que Deus nos ajude e nos capacite a vivermos como povo da aliança. Lembrar que o nosso Deus é soberano. Ele quer as primícias e não o resto. Deus nos ajude a considerar o nosso passado, a considerar o nosso presente. Amém. Oh,
esperança e fé e com oração até que volte o Redentor. Mas tudo isso é no labor e com fervor, servindo ao Senhor Jesus.